A marca WePink da Vigília tomou uma multa milionária do Procon e a gente vai entender nesse vídeo e você vai ter uma aula de gestão operacional e de gestão de negócio. Então, pega o café e vem comigo. Para você que não me conhece, meu nome é César Martins, eu sou conselheiro e consultor de negócios e empresário, fundador do Grupo X, um grupo aí atualmente 5 empresas. Vamos começar entendendo que essa multa ela é de R$1.566.000. Tá? Então a multa é relativamente alta. Lógico que para o faturamento da WePink, provavelmente nem tanto. Eu até falei em outro post meu que talvez essa multa até tenha compensado o volume de faturamento. Mas tem uma série de coisas erradas aqui nessa operação. A gente vai estar analisando, vai estar explorando isso. Tudo começou com um relato aqui de muitas queixas e reclamações de consumidores, tá? Relato do quê? Relato de descumprimento de prazo de entrega. Cara, pedido que não chegava completo. O pessoal reclama muito de pós-venda inadequado, ou seja, tentava falar com a WePink, não conseguia, demorava, não tinha retorno. E aqui também tem um erro que é um erro que eu julgo até gravíssimo, né? E talvez esse seja o motivo pelo qual tenha se instaurado esses processos, que é o quê? É o descumprimento básico da lei de entrega, é a lei da inércia diante do direito de arrependimento, que é o quê? Cara, você tem 7 dias para devolver o produto do cliente, pagando frete, pagando tudo, se ele se arrependeu de ter comprado e a compra foi feita fora do teu estabelecimento comercial. Ou seja, de uma forma online, por telefone, tá? E a WePink me parece que estava quebrando isso aqui. Me parece não, né? Isso estava, inclusive, nas matérias e, inclusive, no processo, nos autos. E, além disso, eles também estavam com ausência de dados de contato no site, que é o básico. E-mail, endereço físico. O pessoal não conseguia conversar com a WePink. Olha que doido. Hoje, se você for olhar no site, vai estar lá, mas antes o pessoal não conseguia conversar. E eu tenho um ponto sobre isso quando eu trouxer as minhas sugestões de gestão de negócio aqui. Tá? E o que eu peguei aqui também? Eu trouxe, junto com isso, eu trouxe aqui a ação, o processo. Tá aqui o processo, tá, gente? É o número de processo, é o processo público, você pode estar consultando, que o Ministério Público lá de Goiás, a Procuradoria, tá, acabou puxando aí contra a WePink com as mesmas reclamações. Só que me chamou atenção aqui duas coisas. Primeiro, é que a WePink, ela não estava, mesmo sendo notificada, a WePink, ela não estava dando resposta satisfatória. Aí, em alguma parte do processo, eles chegam a citar que, inclusive, elas nem se pronunciavam. Então, a empresa estava tomando reclamação, mas não estava se pronunciando sobre isso. É estranho. E outra coisa que me chamou atenção aqui, bastante atenção, na verdade, que eu acho que isso aqui é um erro, cara, ridículo para uma empresa desse tamanho. Segundo o Ministério Público, tá nos autos aqui, eles confessaram que estavam ofertando mais produtos do que eles tinham disponível no estoque. E mesmo assim eles continuaram ofertando. O que é isso, cara? Isso aqui é o olho gordo de querer aproveitar a audiência da Virgínia, com custo de aquisição a quase zero, e tracionar independente da gestão operacional. Então esse é o primeiro ponto que eu já digo. E essa é uma coisa até comum entre influenciadores. Apesar da Virgínia não ser CEO e ter um CEO específico para isso, provavelmente a mentalidade deles é, cara, venda, vamos vender, vamos tracionar e depois a gente se vira para entregar. Só que aqui deu zica, tá? Esse processo aqui, inclusive, fez com que eles parassem de fazer lives, perderam o direito de fazer live por um período, ainda nesse ano de 2025. Entender um pouco mais do modelo de negócio. Vamos aqui entender por dentro da WePink, tá? Isso aqui é uma análise que eu fiz em cima dos dados que tem disponível. Pode ser que seja exatamente assim, pode ser que seja um pouco diferente. Como a gente não está dentro da empresa, não tem dados, não tem acesso, não pode afirmar, mas são fontes que a gente sabe que são públicas e que eu já fui montando aí a estrutura do modelo de negócio deles. Para começar, aqui no canal de vendas, eu percebi 3 formas de vendas deles. A primeira e óbvia, né, é o forte uso aqui das lives, das promoções relâmpago que a Virgínia faz. Eu acho que isso aqui, ó, esse pico que isso gera, é o gargalo operacional hoje, é o motivo de tanta confusão dentro da WePink. Além disso, né, eles trabalham com a venda no e-commerce, é um e-commerce próprio, então não é um produto que fica disponível no marketplace comum, só que eles usam uma ferramenta terceira, pelo que eu vi é a VTEX, que é uma ferramenta, né, que provém um site de e-commerce com estrutura e tudo mais. E talvez isso seja um limitador, porque eu já prestei consultoria para várias empresas que usam a Shopify, por exemplo, e é muito quadrado, você não consegue fazer muita coisa ali dentro, você tem que se adaptar ao que eles têm ali disponível.
Então talvez seja um dos motivos também pelo qual eles não conseguiram cumprir com o requisito básico de atendimento e protocolo de atendimento. E eles também têm a expansão de loja física de franquias. Então, além da Virgínia, da audiência dela, tem todo um ecossistema que provavelmente deve rodar por trás aqui, né, que não depende só da audiência da Virgínia. Quando a gente fala aqui de pagamentos e dados, né, de infraestrutura básica, eles usam o Mercado Pago como gateway de pagamento. Tá? Isso aqui eu tirei do dado da política de privacidade deles. E por que isso aqui é importante a gente entender? Porque tem muito dado de reclamação, de demora de reembolso e de falta de reembolso, inclusive, que é a lei ali da inércia do arrependimento. Outra coisa que vale a pena a gente analisar é a logística. A logística aqui, cara, é como sai o pedido deles. Hoje, pelo que a gente viu, isso aqui até foi apontado pelo Ministério Público naquele processo ali. Tá? Eles mapearam que as trocas e os reembolsos da Virgínia são terceirizados, são de empresas terceirizadas, o que até que é muito comum, tá? Essas indústrias terceirizarem. Tem até um fornecedor aqui, né, que é o Troc Commerce. Estava no texto da decisão ali, não sei se é só ele. Se for só ele, pode ser um tiro no pé. Geralmente com concorrentes a gente faz sempre mais de um, né? Faz sempre leilão de concorrente ali, até para tirar a dependência de um, para aumentar a capacidade operacional, mas também para você economizar e conseguir ali uma estratégia financeira legal. Aqui tem centros de distribuição descentralizados, tá? Então, em tese, tem vários centros e acredito que são plataformas terceiras também. A questão do rastreio dos pedidos, eles têm uma página própria, só que fazem o tracking aí por um parceiro, que também foi citado, que é esse. Cadê meu pedido? Aqui. De novo, mesma coisa, se for só esse, pode ser um tiro no pé e talvez esse seja o motivo dos clientes reclamarem tanto da experiência com o atendimento, tá? Então aqui a gente começa a ver que tem algumas coisas que, segundo os autos, pode ser falta de estratégia operacional. Uma coisa simples de se resolver. O atendimento é onde tem uma crise. Aqui o Ministério Público, ele bateu exatamente nesse ponto, tá? Que ele estava reclamando que a Wepink, ela tinha um atendimento só automatizado, o cliente não conseguia sair dali com um pedido resolvido, né, com um protocolo resolvido. Então aqui eles ordenaram, né, atendimento humano e botaram SLA. Para você que não sabe, SLA é o nível de serviço, é o tempo de atendimento aí de 24 horas. É o quanto você consegue atender os clientes dentro desse prazo. Tá? E hoje no site da Virgínia tem duas centrais, tá? Que é o WhatsApp, telefone e mais o e-mail. Eu não vi isso aqui, né, com protocolos e tudo. Pode ser para o WhatsApp, pode ser que seja possível, mas geralmente a empresa desse tamanho vai trabalhar com um sistema de atendimento, que é o SGA, né, o Sistema de Gestão de Atendimento, que é o que eu vou recomendar ali embaixo, a gente vai falar disso. E com relação à operação da Virgínia, a produção, cara, provavelmente esse tipo de indústria, né, ele costuma trabalhar com operações terceirizadas. É difícil a empresa que tenha a sua própria operação, até porque é custoso, é muitos funcionários. Então eles vão terceirizar isso, tá? Eu não consigo afirmar, porque eu não achei isso na internet, com o que eu tenho de informações. O que eu achei foi uma postagem pública de uma indústria de terceirização, que era a Atenas, que ela fez um post dizendo que tinha ali, sim, produtos, né, da Wepink que foram fabricados ali. Então, com isso, dá pra gente entender que é uma empresa terceirizada, ou pelo menos ela é mista. Se eles tiverem uma linha de produção interna, acredito que não abrange todos os produtos. Esse é o modelo da Wepink hoje. E agora eu vou te mostrar, direto ao ponto, o que eu faria, tá? Se eu fosse o CEO da Wepink, ou se eu fosse um conselheiro, se eu fosse tocar esse negócio. Inclusive, vou trazer aqui qual seria meu objetivo estratégico de crescimento com indicadores. Isso aqui é uma aula de gestão operacional para você. Para ti que não tem gestão operacional, que tem dificuldade de entender como se organiza uma empresa, você vai ter uma aula aqui de gestão operacional agora. Então, reforça o café e vamos continuar. E a primeira coisa que eu faria, a primeira coisa que eu olharia hoje, seria o estoque, porque para mim ele é o centro de tudo. Para mim o estoque é o centro de tudo. Sabe por quê? Porque hoje, a Virgínia, quando ela vai vender, ela tem um pico de vendas. Então você imagina o seguinte, você imagina que você tem aqui a tua operação comum, como ela roda, tá? Então você tem aqui picos de operação, de entrega, tá? Então aqui são pedidos e você vai produzir isso aqui na sua linha de produção. Você tem uma média de produção. O que acontece quando a Virgínia faz live? Isso aqui faz assim, ó, vem um pico gigantesco. Só que você tem uma única capacidade operacional, e a sua capacidade operacional é para isso aqui. E quando vem o pico,
a sua capacidade, depois que ela atende, ela vem para cá, ó. Então, ok, você só consegue produzir até aqui. E esse foi o pico de venda. Só que a operação continua rodando, apesar disso. A operação vai continuar rodando depois do pico. E você não tem mais capacidade operacional. Então aqui, cara, acontece o quê? Acontece falta de linha, falta de produtos, acontece cliente reclamando, acontece tudo aquilo que a gente viu. E por que o foco seria o estoque aqui? Porque eu queria trabalhar, mudar a estratégia hoje, ao invés de ser com base na audiência e na venda, como provavelmente é, como que mostra, a estratégia do CEO deles, a estratégia da Virgínia é, cara, usar a audiência para vender. Por isso que tem esses picos. Eu faria o contrário, eu trabalharia com saldo vendável, que é o que? É um estoque físico que eu tenho hoje, menos as reservas, menos as divergências de entrega de produtos, né, índice de falhas, e eu teria esse estoque. E para fazer isso, eu usaria esse conceito aqui, que é um conceito de gestão operacional para quem trabalha com estoque, que é a promessa disponível. Esse conceito é bem simples, ele pega o estoque atual, ele tira os pedidos pendentes, ele adiciona a produção que eu ainda tenho, que eu já planejei, e a partir disso, ele vai me dar o ATP, que é a quantidade que eu posso prometer aí, que eu consigo ofertar, considerando minha capacidade de produção, considerando o estoque atual que eu tenho, e eu consigo entregar num índice de qualidade razoável. Então eu trabalharia com isso, e isso aqui já me daria condições de fazer isso aqui, ó, auditar. O MP, no Ministério Público, exigiu uma auditoria sobre o estoque da Virgínia, a linha de produção deles. Mas eu acho que o MP não precisa exigir, isso é uma coisa que eu preciso saber. Porque eu quero ter o controle da minha operação, eu quero trabalhar em cima da minha operação, eu quero trabalhar vendo em cima de uma gestão operacional do que eu posso entregar numa qualidade mínima. Né? É um preceito básico de mercado. Então eu trabalharia sim com trilha de auditoria no estoque, com áreas específicas para analisar, mesmo que a indústria fosse terceirizada, eu ia exigir isso constantemente, diariamente atualizado, tá? Em picos durante o dia de atualização. Isso precisa ser feito por uma gestão operacional. Quando você faz isso aqui, o que acontece? Eu consigo trabalhar sim com a audiência da Virgínia, com pico nas lives. Eu consigo sim ter essa estratégia, baixando meu CAC, meu custo de aquisição por cliente, sem onerar minha operação, ou se eu vou onerar ela, de uma forma controlada, não o que acontece aí com milhares e milhares de reclamação no Reclame Aqui. E aí o que eu faria aqui dentro, tá? Primeiro, uma sala de guerra de live. Então, cara, tá em live, beleza, eu quero todo mundo, eu quero operação, eu quero tech, eu quero gente de atendimento ao cliente, eu quero preparar, eu quero mitigar risco, eu quero uma equipe acompanhando as lives e olhando os indicadores. E esses indicadores seriam em cima do estoque que eu tenho, do conceito, né, do ATP, e também olhando o limite dinâmico por SKU, que é pra gente ter aqui, né, um hard stop. O que significa isso, tá? SKU, para você que não sabe, é o código que vai no produto. Quando você tem um limite dinâmico, isso vai lá para a linha de produção. Essa linha de produção ela tem um limite. Se eu sei que o meu ATP ele é dinâmico e durante a live está subindo pedidos, subindo pedidos, eu sei que eu tenho um limite máximo que eu posso entregar dentro de uma qualidade aceitável, esse limite dinâmico vai bater e vai fazer esse hard stop aqui. Ou seja, cara, ele vai parar. Quando deu o limite, esgotou, não vai ser vendido mais. Isso aqui colocaria dinheiro no meu bolso, traria satisfação para o cliente, e eu ainda poderia criar uma lista de compra para uma próxima leva daqui a um mês, 20 dias, quando eu liberar de novo. E assim eu mantenho minha operação rodando e eu aproveito os picos de live. E não é o que o ePink faz, porque nitidamente eles não têm isso, nitidamente eles jogam pedido, eles mesmos falaram que vendem produtos que eles não têm disponível. O MP fala até de uma operação chamada dropshipping, né, que é você vender um produto que não depende de você, que outra marca vai entregar. Pode fazer? Pode, mas acho que tem que ter uma transparência com o cliente. Você está fazendo basicamente um white label ali, né? Não é um produto seu que você gere, você só está emprestando teu nome. E você bota muito risco operacional, você depende de outra operação para ter entregue isso. Eu não faria isso, eu iria por esse outro lado. E aí aqui, eu criaria uma interface para o cliente, por mais que eles usem um outro aplicativo, cara, você pode falar na live, olha gente, vocês querem comprar? Entre nesse link aqui, acesse a região de vocês e aqui eu consigo dizer quanto que eu tenho de produto disponível para entregar em tal prazo. Isso aqui tudo com base no SKU, no limite. Essa sala de guerra aqui é responsável de controlar isso aqui. Então o cliente acaba tendo esse controle, acaba tendo essa gestão, acaba tendo essa visibilidade e nós internamente com indicadores conseguimos saber, para essa região a gente não vende mais, para essa a gente não vende mais. E assim a gente consegue manter
um nível de eficiência operacional legal, mantendo a operação rodando dessa forma, tá? Cara, eu botei o estoque como centro de tudo, gestão operacional em cima de tudo, e agora sim eu consigo trabalhar a venda com custo de aquisição baixo, explorando toda a audiência que a Virgínia ela tem. Óbvio que isso vai dar uma restrição nas vendas e no crescimento da empresa, diferente do que eles têm hoje, que é vender de qualquer forma. Isso vai dar uma restrição, mas a gente vai entender isso na estratégia macro ali embaixo que eu montei. Próxima coisa que eu faria é trabalhar o atendimento, que aí é o pós. Por quê? Porque para mim é o básico de uma empresa ela atender bem para que o cliente volte de novo, para que você tenha recorrência, para que você aumente o seu LTV e diminua riscos fiscais jurídicos, que foi o que eles não fizeram, fizeram justamente o contrário. Cheio de risco fiscal e jurídico, que não é mais um risco, já tomou ação, já tomou multa, já teve lives impedidas, então assim, já erraram pra cacilda nisso. Então, o que eu faria? Eu trabalharia com uma automação para fazer a triagem inicial e colocaria humanos atender. Tá? Esse atendimento aqui, humanos, ele não precisa ser total, ele pode ser parcial. Algumas coisas são rápidas, uma IA, um agente de IA, de inteligência artificial, pode fazer isso. A gente até já fez algumas consultorias, onde a gente implantou, inclusive, algumas IAs e algumas empresas para atender justamente nessa parte de atendimento. E eu criaria protocolo para isso. Então, eu tiro do WhatsApp, da central de telefone, e coloco num SGA, que é um sistema de gestão de atendimento. Tem protocolo. O que é protocolo? É um número. Então, esse protocolo é rastreável. Eu sei em que área está, quem respondeu, quem fez, quais foram os comentários. Vou te dar um exemplo de uma startup que a gente tem aqui no grupo, que é a JobUp, que é uma startup de recrutamento e seleção de pessoas. E aqui eu tenho um chamado. Eu vou abrir um chamado. É um sistema assim, você tem uma aba, tem todos os menus normais, tal. Aqui você tem o suporte. Você vai chamar aqui e aí quando você cair, você vai falar com o atendente. Isso aqui é protocolado. Eu tenho uma data, eu tenho um status. Dentro da minha empresa eu consigo ter um monte de gestão sobre isso. Eu consigo saber com quem está, qual é o tempo médio de atendimento, quanto que eu estou demorando, quais são as principais demandas que entram. E aí com isso aqui, agora na gestão operacional, eu trabalharia regras de atendimento, onde reembolso e cancelamento eles são prioridades, porque eles são meu maior risco. Então aqui eu colocaria humanos para trabalhar reembolso e cancelamento. E esse reembolso e cancelamento, eles teriam um nível de serviço. Na verdade, todas as demandas teriam, né? Só que as demais demandas, elas teriam um prazo um pouco mais estendido, são 48 horas para resposta. Aqui, o meu time, meus gerentes serão responsáveis por responder um SLA, né, um nível de serviço, em até 24 horas. Então, eu teria aqui indicadores para medir isso. Com isso aqui, eu mitigo toda a parte do meu pós-relacionamento. Eu aumento a chance do meu cliente comprar de novo, porque eu reduzo e faço gestão disso, coisa que o WePink não faz. Isso aqui, gente, é gestão básica, tá? Gestão operacional básica. Outra coisa, eu trabalharia reembolso como se fosse um produto. Porque reembolso aqui é crítico, né? Para eles que têm um volume grande de vendas. E ainda mais agora que foram citados com relação a isso, né? Então eu trabalharia aqui um prazo definido em um público específico. Então, por exemplo, se tem algum tipo de produto que demora mais para reembolsar porque eu tenho uma outra indústria, alguma regra de negócio minha, eu deixaria isso muito bem claro, trabalharia uma operação só de reembolso. Possivelmente, pela quantidade de reclamações e pelo que foi apurado ali no processo, eu acredito que eles façam um reembolso conciliado manual. Então alguém tem que parar, conferir, etc. Eu não faria isso. Eu usaria hoje automação. Cara, tem NTN, tem várias ferramentas que você pode fazer. Pega webhooks, que são sistemas, né, APIs ali que passam informação, e você consegue automatizar boa parte disso. Então eu tiraria essa conciliação, colocaria isso automático, investiria dinheiro nisso. Não sei se eles fazem, mas eu acredito que seja uma conciliação manual, tá? E aí você faz o track do reembolso em tempo real, cria regras automáticas de atualização, né? Por exemplo, se o produto demorou mais tempo para chegar, já manda um push para o cliente, pergunta se ele quer reembolso, se ele quer já passa o reembolso, já faz o estorno e já manda para o Mercado Pago. Outra coisa é o Mercado Pago. Se eles estão demorando para passar e se eles são a burocracia, eu trocaria de gateway de pagamento. Talvez criaria um próprio gateway meu de pagamento, né, usando um BaaS, que é um BaaS as a Service, criando aí alguma interface simples, usando IA ou algo nessa linha, ou um time mais enxuto, e criaria um próprio gateway meu de pagamento, né, analisaria se faz sentido isso. Outra coisa é a transparência regulatória. Cara, eu seria bem transparente. Se é um problema, e se a Virgínia ela é atacada publicamente por quem ela é, isso pode... Essa é uma verdade que a gente tem que trabalhar, né? Ela tem mais ataque do que normal.
Cara, na cara do site, na cara do Gol, já colocaria lá endereço, e-mail, CNPJ, a política de troca, um botão gigantesco para o cara entender a política com todas essas tabelas que a gente montou, os prazos, o tipo de produto, a lei do arrependimento, se quer devolução, cara, clica aqui, já pega a devolução. Porque a Virgínia não tem que se preocupar se vai vender ou não, a audiência dela vai comprar. Diferente de uma empresa que está tracionando, que esconde o botãozinho ali. Não, a Virgínia não precisa ter isso. Seria até uma forma de se precaver. Então aqui seria uma coisa visível e simples. E o PROCON aqui de SP, né, de São Paulo, nessa matéria agora da multa de 1.500.000, chamou atenção justamente nisso, tá? Então essas seriam as ações que eu faria. Eu trabalharia assim, se eu fosse CEO, se eu fosse conselheiro, eu trabalharia a gestão operacional da WePink dessa forma. Agora, qual seria a minha estratégia de crescimento, a minha estratégia macro, né, o plano estratégico? Eu faria diferente do que eles estão fazendo hoje, tá? Hoje eles estão focando muito em crescimento, venda, bota dinheiro no bolso. Por isso que eu digo que eu acho que essa multa de 1.500.000, ela até compensou mais, né, do que parar de vender. Porque talvez eles tiverem faturamento lá, sei lá, de 50, 100 milhões e vão pagar 1,5 de multa e o resto, cara, vai entregar e devolver quando eles bem entenderem. Talvez, suposição. Eu não olharia assim, por quê? Eu acho que com o tamanho da Virgínia, com o nome que ela tem, eles poderiam consolidar a empresa. Então eu olharia mais um plano a longo prazo. E eu acho que nesse sentido aqui, para mim, na minha visão, o acúmulo de caixa, ele é soberano. Quando eu falo de acúmulo de caixa, eu estou falando de consolidação. Ao invés de vender e só acumular caixa por acumular, com um monte de problemas, eu pensaria em estabelecer a minha indústria, estabelecer a WePink. Focar numa construção de caixa de forma saudável, mais, né, segurada, não tanto tracionada, e estabelecendo unidade de negócio. Tem a franquia? Vamos estabelecer a franquia com calma, estabelece uma operação de franquia. Na parte da Virgínia, vamos fazer promoções específicas, vamos manter a operação, a gente vai crescendo a operação, essa operação vai se consolidando, a gente vai trabalhando com outras indústrias, expandindo, criando uma indústria própria, talvez, com esse caixa. A gente vai acumulando caixa de forma saudável e vai consolidando a operação. Diferente da venda a qualquer preço, que é o que a gente chama de blitzscaling, né? Quando você vende a qualquer custo e tanto faz a consequência operacional e jurídica disso depois. Mesmo que valha a pena esse movimento, eu faria diferente, pensaria num prazo mais de 5, 10 anos. Porque hoje a empresa é o WePink da Virgínia. Só que a verdade é que amanhã a Virgínia pode ter algum problema de marca, um problema de imagem, e a indústria acaba caindo junto, e não é essa a ideia. Então, a ideia seria consolidar a empresa agora para criar, né, uma estrutura que não dependa da marca dela para continuar crescendo, que não dependa do nome dela para continuar crescendo e tracionando e galgando patamares para competir com grandes empresas do segmento cosmético. E o que eu faria? Eu usaria o OKR, né, que é o Objective Key Results, que é uma forma de medir um planejamento estratégico, uma forma de medir uma meta. E aqui eu colocaria com esse objetivo, consolidar a operação para acumular caixa de forma soberana nos primeiros 5 anos. E aí os Key Results, né, que seriam os indicadores que eu olharia, seriam esses aqui. Aqui eu coloquei um indicador hipotético, né? Mas, por exemplo, acumular 100 milhões de lucro no período acumulado. Esse aqui seria o indicador-chave, que está aqui em cima, né, dessa meta. Ele representa essa meta aqui. Então, aqui seria lucro, beleza. Só que, como esse lucro? Pode ser com venda ou pode ser com uma operação estruturada. Como a estruturação que eu fiz ali em cima seria em cima de gestão operacional, em cima da operação, eu coloquei outros indicadores. Não é acumular 100 milhões de qualquer forma, é acumular 100 milhões, pode ser muito mais, provavelmente é muito mais esse número, tá? Em 5 anos, mas é só um exemplo hipotético. Com um indicador de reembolso SLA em 90%, concluindo até 7 dias, e 99% em até 14 dias. Isso aqui é um índice de qualidade. Outra coisa, manter satisfação, né, acima de 80%, que é o pós-atendimento. Ou um NPS após a entrega, que é o Net Promoter Score. É uma forma de medir a satisfação do cliente. O fato é que eu quero acumular 100 milhões com reembolso, 90% deles concluídos até 7 dias, satisfação do cliente acima de 80%, então, cara, baixíssima reclamação. Esse indicador aqui de quanto eu consigo entregar, que é o OTIF, né? É um indicador que me diz quanto eu consigo entregar dentro do prazo, é um indicador de qualidade de entrega. Maior ou igual a 96%, né? Que é pedido de entrega no prazo completo. Isso aqui mantido por 12 meses consecutivos, então indicador anual que a gente vai analisando. Zero reincidência crítica regulatória, ou seja, zero atuação por falta de informação, política,
ou arrependimento, ou troca de reembolso, e também zero oversell em picos. Eu analisaria isso aqui como indicador estratégico, sim, que é quantas ocorrências eu tenho de venda acima do saldo vendável, que é o ATP, que está lá no primeiro item que a gente mudou, que foi o estoque. Então eu trabalharia, você vê que eu coloco isso aqui como meta de crescimento, mas com base na minha operação e não na minha audiência. E aí, obviamente, dentro de casa você vai colocando pressão para aumentar a sua capacidade operacional, até que chega um ponto que você consegue sim atender toda a audiência da Virgínia, ou parte dela, parte majoritária dela, sem prejudicar a capacidade operacional do teu negócio e mantendo todos esses indicadores. Então isso aqui me mantém número, consolidação e mantém qualidade da minha operação. E é uma coisa que eu tenho certeza que hoje eles não fazem. E se eles fazem e viram, e mesmo assim decidiram seguir ou abrir o caixa, de todo modo, imprimiram dinheiro em cima disso, não é uma gestão eficiente do meu ponto de vista, né? Mas eu entendo, e já prestei consultoria para empresas, e empresários só querem saber do dinheiro, tá tudo certo. Beleza, eu olharia para um plano macro de 5, 10 anos, consolidar a operação, deixá-la robusta, de uma forma saudável, mas com pressão, a pressão saudável, pressão é bom, e aí depois sim eu entraria com uma atração maior de resultado, e aí, cara, aí sim, reinvestindo mais, de fato, colocando dinheiro para aumentar a operação e para trabalhar mais vendas e mais market share, participação de mercado. Agora é o seguinte, gostou dessa análise, desse estudo? Isso aqui é gestão de negócio pura, né? Se tu me quer como conselheiro do teu negócio, te acompanhando nas reuniões, direcionando o teu time, link aqui embaixo. Se tu quer que o meu time e a gente entre na tua operação, analise tua empresa, em 40 dias te entregue um plano de estruturação e otimização para tu destravar o teu negócio, aumentar o lucro da tua empresa já no primeiro semestre de 2026, aqui embaixo está o link. E se tu quer aprender gestão de negócio comigo, vem para o GSF, que é a nossa plataforma de ensino e educação corporativa. Tá aqui embaixo o link também. Não esquece de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho de notificação.